Estamos no ar com mais um UERNcast, o podcast da UERN, que estreou na semana passada com a reitora Cecília Maia como entrevistada. E hoje nós vamos receber o vice-reitor Francisco Dantas, nosso querido Chico Dantas, que vem bater um papo com a gente sobre a história dele aqui na UERN, fazer um balanço dos 2 anos da atual gestão. Ele vai conversar comigo e com minha amiga, minha querida Aline Linhares. Como eu sempre brinco, a dupla do Canal Aberto também está aqui no UERNcast, também em vídeo. Oi, Aline. Olá, Bruno. Olá, você, o nosso telespectador, web espectador, seguidor, inscrito. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Eu, inclusive, ouvintes, que também vale contar, viu, Bruno Barreto? E hoje a gente tem a presença do nosso querido Chico Dantas, ele que faz parte da gestão e também do coração da nossa UERN, porque a UERN está em todos os lugares, principalmente no interior do estado, mas é lá da capital que ele veio e está aqui junto conosco, gestando essa grande e transformadora universidade. Seja bem-vindo, professor. Olá, Aline. Olá, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês na segunda edição do UERNcast, esse projeto lindo, que eu tenho muita admiração, né? E já fé que ele vai ter uma longa história, uma história de sucesso. E a gente agora vai bater um bate-papo, e eu já aproveito para saudar todas as pessoas que estão conosco conectadas sobre a nossa história, e será um prazer. Professor Chico Dantas, a UERN completou, né, a gestão sua com a professora Cecília, a reitora, completou 2 anos. Qual o balanço que o senhor faz desse período à frente da instituição? Eu e a professora Cecília, minha parceira de gestão, né, uma pessoa extremamente querida, tivemos a feliz sorte, digamos assim, e também nos movimentamos bastante para que a gente, logo ao iniciar a gestão, desse andamento a alguns projetos importantes para a universidade. Então, hoje a gente termina, né, conclui esse segundo ano, já está pertinho aí, batendo uma porta, em setembro, fará 2 anos, né, com uma universidade autônoma em todos os sentidos. Então, eu acho que essa é a grande vitória nossa, né, Bruno? Porque a autonomia da universidade era muito esperada, obviamente que é uma autonomia que foi construída a várias mãos. Então, nós iniciamos já com essa boa notícia e, obviamente, que a partir dessa autonomia algumas coisas se desdobraram, né? E aí significa dizer que nós hoje temos uma melhor estrutura, né? Claro que a gente não consegue recuperar algo de 54 anos em 2 anos, mas, assim, o balanço desses 2 anos é muito positivo porque nós agora podemos planejar e executar. E nós temos hoje condição de ter a UERN que nós merecemos e que a comunidade quer e que os estudantes precisam. Então, isso para a gente é muito importante. Professor, faz quanto tempo, né, que a UERN também é sua? 17 anos, Aline. 17 anos que a UERN também é minha, né? E a minha história com a UERN, ela é um pouco assim, não sei se engraçada, mas foi um encontro inesperado, mas também uma paixão, né? Amor à primeira vista. Eu estava ali terminando o meu mestrado e eu lembro como se fosse hoje, a UERN abre para Natal o concurso para professor com o título de mestre. E na minha área, já em 2005, foi quando eu entrei, não era comum ter concurso para a universidade e para mestrado, né? Com título de mestre. Já se tinha dentro das universidades um padrão para a área de informática já exigindo doutorado. Então, a UERN, ela lança para Natal um concurso para título de mestre, e eu, meio sem querer, porque eu tinha terminado o mestrado, a área do concurso não era exatamente a minha, meu orientador ali me forçando a fazer o concurso para não perder a oportunidade, aí eu resolvi, vou fazer, no dia da prova vim para Mossoró, esqueci o material, né? Os slides ficaram em casa. Eu lembro que Tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. Eu lembro que para fazer, eu fiz a prova escrita, né? E no outro dia era a prova didática, e eu não tinha laptop naquela época, meus slides que eu tinha feito um conjunto de slides para cada tópico, porque ia ter um sorteio, e depois que faz o sorteio no tópico, você tem 24 horas para apresentar a aula para uma banca naquele tópico. E aí eu tinha preparado para cada tópico um conjunto de slides, deixei tudo em Natal. E eu lembro que eu fui a um supermercado, peguei aqueles saquinhos que destacam, sabe? Aqueles rolinhos. E para cada saquinho para mim era um slide. Era um retroprojetor na época, né? Eu pegava uma folha de ofício, colocava dentro,
escrevia, e na hora eu tirava a folha de ofício, botava o saquinho, projetava, que era uma beleza. Então, assim, a coisa começou muito improvisada. Eu confesso a você que depois que eu saí da aula... Customizada. Né? Então, assim, esqueci os livros, era algo que, de fato, eu não planejava para aquele momento. A aula foi um pouco improvisada no que diz respeito à apresentação, mas no final deu certo. Né? No final deu certo, o resultado saiu, fui aprovado, e foi um feliz encontro, né? Quando eu cheguei ao UERN Natal, em 2005, já me apaixonei de cara por todos os desafios já postos, e a história desde então, ela se fortaleceu, e cá que estou, né, sentado nessa cadeira agora como vice-reitor. Professor Chico, como é que foi sair, né? O senhor é do Seridó. Isso. Como é que foi sair do Seridó para o UERN Natal? O senhor como é que foi? Teve uma transição? Como é que foi sua formação? Bruno, assim, a minha história, eu tenho 8 irmãos, né? Então, somos 9 lá em casa. Então, a gente morava na zona rural de Serra Negra do Norte, quase divisa com a Paraíba. Eu acho que eu comecei a minha vida escolar, digamos assim, muito sem saber o que me esperava, porque a gente tinha uma vida feliz onde a gente morava, mas era rotina de lida de sítio, né? Então, apanhar tomate, colocar água. Então, era algo difícil de se imaginar alguma outra perspectiva. E eu lembro que o papai chegou para mim e disse, meu filho, se você quiser estudar, então dá certo. Eu digo, eu quero. Mas naquele momento eu quero era tipo, eu vou mudar a vida que eu tenho e vou conseguir algo novo. Quando eu comecei, foi difícil, porque assim, da zona rural, eu andava 13 quilômetros a pé, eu saía de casa mais ou menos, acho que às 3h30 da manhã, eu tinha quase 9 anos. Uau. Então eu andava 13 quilômetros a pé, chegava na pista, né? E aí a gente pegava aquele pau de arara, que era uma caminhonetezinha que eu subia, chegava até Serra Negra, porque eu sou de Serra Negra, mas da zona rural de Serra Negra. E aí passava a manhã estudando, retornava e mais esse percurso de volta, né? Esses 13 quilômetros de volta. Então, assim, não vou dizer a você que foi algo fácil, mas eu tenho boas lembranças, né? Boas lembranças. Foi um momento feliz de minha vida. E, obviamente, que eu comecei muito sem saber, né, o que me esperava, mas à medida que a educação, o conteúdo, o conhecimento vai sendo consumido, as portas vão se abrindo, né? Você começa a enxergar o mundo de outra forma. Verdade. E aí, à medida que eu fui avançando e olhando para trás, eu digo, não tem mais como eu retornar. E o meu compromisso sempre foi olhar para aqueles que não tiveram oportunidade. Porque é muito difícil. Você foi o único dos irmãos que estudou? Não, a minha irmã mais velha, ela já morava em Natal. Ela veio morar na casa de parentes, né, bem antes de mim. Mas, então ela tinha um grau de escolaridade já mais avançado. O mas primeiro e o último. Para além. Não sou o último, tem um outro. Sim, ainda tem. Tem um outro, o caçula, né? Ah, tá, o então caçula não sou eu. 10. Não, São 9. são 9, somos 9. A minha irmã mais velha que veio e eu ainda tenho aí o meu irmão caçula, que eu não sou o último, né? Depois de mim ainda tem um. Mas, assim, foi difícil esse momento, eu não vou dizer a você que não foi, mas foi prazeroso. E à medida que eu fui estudando, fui olhando para trás, eu digo, não, eu tenho que pensar diferente e trabalhar por aquelas pessoas que, de fato, não tiveram a oportunidade que eu tive. Porque é muito fácil você dizer, não estudou porque não quis. É muito fácil. Do jeito que você estudou, Chico, seus irmãos poderiam ter estudado. Então, por exemplo, meu irmão mais novo, ele é caminhoneiro. Né? Eu tenho um irmão agricultor. Então, assim, e são pessoas extremamente, talvez até mais felizes que eu, não sei, né? Mas, assim, são pessoas extremamente esforçadas que, de fato, talvez não quiseram estudar porque, naquele momento, não tinha a visão do que esperava, assim como eu não tinha, mas não quiseram deixar meu pai e minha mãe onde eles estavam, com aquela luta toda no que diz respeito às tarefas diárias. Então, assim, a minha vida começou assim. Então, eu comecei a estudar, e aí chegou um certo ponto que aí eu me transferi para a Serra Negra, porque esse percurso ele deixa de existir. Aí me transferi para a Serra Negra, minha irmã já morava em Natal, essa mais velha que eu falei, e aí eu me transferi para Natal, comecei a fazer faculdade, e de lá para cá a coisa caminhou. Aí fiz faculdade de Ciência da Computação, depois fiz o mestrado, e aí do mestrado veio ao UERN. Aí eu dei uma parada, depois que cumpri estágio probatório, aí comecei o doutorado, aí voltei para aí passei 4 anos fora fazendo doutorado, e aí voltei para a instituição. E, desde o momento que eu cheguei, eu sempre procurei
tentar aplicar, reusar as coisas que eu via por onde eu passava na instituição. Digo, isso vai funcionar na UERN. Assim, eu olhava uma forma de se dar aula ou de se organizar os conteúdos e eu dizia, isso dá certo na UERN. E eu acho que é sempre nesse sentido que foi sempre esse meu olhar e pensar nesse sentido de contribuir com a instituição que me fez querer gestão. Então, quando eu volto do meu doutorado, eu passei ainda algum período ali, ingressei como professor permanente do mestrado, ainda pesquisei, e ainda pesquiso até hoje, obviamente, porque o professor nunca deixa, mas aí hoje não é mais minha atividade principal, porque eu estou na gestão, mas sempre no sentido de colaborar. Então, eu lembro muito bem, quando eu voltei, eu encontrei algumas pessoas, né? O próprio Pedro Fernandes me encontrou uma vez, Chico, quais são os planos? Eu digo, não, eu quero ser diretor do campus. Aí ele fazia, mas sério? Eu digo, sério, eu quero ser diretor. Aí, mas você já está decidido? Já estou. Eu já voltei sabendo, sabe? Então, assim, eu preciso fazer umas coisas aqui e eu só consigo fazer se eu for diretor, porque coisas que eu vi, que eu estou tentando aplicar, não vai dar se eu não estiver aí. Então, assim, eu sempre tive isso muito claro. Então, todo movimento que eu fiz dentro da UERN foi planejando, foi querendo e foi dizendo. Eu nunca tive nem um receio de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou por ali, eu vou por acolá. Então, assim, isso tudo fez com que hoje eu estivesse aqui. Inclusive, o movimento para a vice-reitoria, a mudança para Mossoró, foi extremamente consciente, né, nesse sentido. Eu sabia que eu tinha que mudar para Mossoró, e me mudei de Malicuia, né? Estou aqui em Mossoró. Então, é algo que me dá muito prazer. E trabalhar com Cecília é maravilhoso, né? É uma parceira de gestão fantástica. Boa. Falando em parceria, eu tenho uma experiência com o Chico, que é isso aqui. Se alguém se der para abrir, que é essa logomarca aqui, a logomarca da UERN. Eu lembro que eu cheguei na Assembleia acompanhando o reitor, na Assembleia Legislativa, aí Chico chegou para mim e fez, você é o diretor, né? Aí eu disse, sou. Olha essa ideia aqui, o que é que você acha? Aí mostrou no celular. Eu disse, não, a gente está discutindo isso lá na GECOM. Aí disse, olha, mas não é bom não, isso aqui? Eu disse, é. E aí, Chico entrou de cabeça na criação da logomarca da UERN e Chico foi um parceirão nessa construção. Chico é daquelas pessoas que dizem assim, eu quero isso aqui, vai ser feito assim, para estar pronto aqui, assim, desse modelinho. E é assim. E foi um parceirão. Não tem essa de tempo, não. Eu quero, vou fazer, faz, mas aqui, se eu não puder fazer, alguém faz, eu sei quem vai fazer, e é rapidinho. E foi assim que eu conheci Chico, viu? Eu sou agoniado. Já chega. Eu também sou. A gente se encontrou e esse logotipo em particular, realmente. Eu estava em Natal como diretor do campus e a sigla CAN, que é Campus Avançado de Natal, não dizia muita coisa na camiseta. Principalmente, salvo engano, naquela época tinha alguma instituição que também tinha essa sigla, né? E aquilo me incomodava um pouco. Eu sempre chegava para Bruno e Bruno dizia, a gente está trabalhando. Eu digo, não, mas eu tenho pressa. Eu lembro que, inclusive, eu tentava fazer algumas opções, né? Dizer, o que é que tu acha dessa? O que é que tu acha? Não, Chico, tem que ser trabalhado, a gente tem que construir o conceito. Fazia, mas pelo amor de Deus, que é uma identidade visual, tem todo um trâmite burocrático. E eu lembro que eu falei com o Pedro, eu vim aqui falar com o Pablo, uma vez trouxe, eu digo, esse daqui ele vai gostar. Né? Eu trouxe, quando eu mostrei para ele... que o Pablo é detalhista. Quando eu olhei para a cara dele, eu disse, vixe, eu já vi que... Não, professor, a gente vai precisar construir o conceito. E, de fato, né? A gente hoje tem esse logotipo lindo, né? Que com orgulho a gente se veste de UERN, de todas as formas, então é maravilhoso. Mas você foi muito importante. Obrigado, o seu apoio Bruno, foi muito importante, a gente reconhece isso. E a minha questão era, eu vou terminar o mandato de diretor e a gente não vai ter esse logotipo. E eu ficava desesperado. A gente lá na GECOM 2 para vocês terem ideia, eu já tinha saído da direção da GECOM, isso aqui terminou com luziária. Foi lançado numa assembleia, né? Foi lançado na assembleia. Eu já tinha saído da direção, já foi com luziária. Mas assim, a gente começou junto. Começou junto. Esse trabalho. E tá linda. Tá lindo. E assim, traz uma visibilidade para a instituição, né, muito importante. E aí, isso... E assim, eu tenho uma coisa comigo, Aline. Minha irmã disse que é porque eu sou virginiano. Eu tenho alguns toques. Será. Então, eu também tenho essas coisas. Como com você, eu sou sagitário. Não, mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema com assimetrias, por exemplo. Eu tenho problemas
não vou dizer problemas, né? Eu prefiro, de fato, por exemplo, gosto. texto. Eu sou minucioso nisso. Por exemplo, o texto. Se você me manda um texto para eu dar uma olhada, se ele tiver com problema de formatação ou em alguma fonte, eu preciso ajeitá-lo primeiro, porque eu não consigo concentrar no conteúdo. Sabendo que tem Né? aquele Aí eu pontinho fico, ali. não, e às vezes, e aí o que é que acontece? Eu gero uma versão para mim, formato, leio, e no geral eu transfiro depois que eu leio meus comentários para a versão original, para a pessoa não ficar magoada e achar que eu formatei o Gente do texto. céu. Mas quem já me conhece sabe, e aí entende que eu preciso disso para fazer. Mas eu tenho melhorado com relação a esses toquezinhos, tá tranquilo. E a gente chega esse ano, né, esse logo tem tudo a ver, porque a gente chega aos 55 anos com um slogan muito importante para a instituição, Sim. né? A UERN também é sua. Eu acho que esse logo aqui tem muito a ver, inclusive, com um pertencimento que todo mundo hoje tem à instituição, né? É verdade, professor. E é uma coisa assim que não parece muito, às vezes, muito óbvio para quem está de fora, mas a UERN é algo que realmente entranha nas nossas vidas e no nosso corpo mesmo. Assim, por mais... Eu conheço pessoas que nem estão mais na UERN, mas que se sentem uernianos, a gente tem até essa expressão, né? Uernianos. De tão que... a importância, né? De tamanha a importância da UERN dentro das nossas vidas, né? Da transformação das nossas vidas. E ela transformou a sua, virou de cabeça para baixo, botou de cabeça para cima depois. A UERN me deu oportunidades de ser quem eu sou hoje, inclusive de formação, né? Eu já fiz doutorado dentro da UERN, né? A UERN sempre me apoiou. Eu, quando voltei, tive a liberdade de escolher como aplicar o conhecimento que eu adquiri no doutorado. Então, é uma instituição, de fato, que olha para as pessoas. E, assim, quando a gente chega com esse slogan, nos 55 anos, tem muito disso. Quando eu digo a UERN também é sua, o que a gente está querendo dizer? O que a gente diz, na verdade, com esse slogan, a UERN é um espaço para todas as pessoas. Todas né? mesmo. Todas as pessoas. E aí, por trás desse slogan, a gente tem a inclusão, a gente tem a diversidade e a gente tem uma igualdade de acesso, né? E a igualdade de acesso aos estudantes. A gente tem mecanismos que, inclusive, reserva vagas para pessoas, por exemplo, de escola pública. Então, é um slogan, acho que foi uma escolha muito feliz, que representa bastante a nossa história, né? Principalmente também porque ele passa a ideia da necessidade de democratizar o ensino superior cada vez mais. E passa também a ideia, quando eu falo a UERN também é sua, de encorajar as universidades a terem um ambiente acadêmico mais aberto, sabe? Porque a pandemia nos ensinou muito, né? Eu acho que os últimos 4 anos, né, de ataques às universidades também nos ensinou muito. Nos ensinou que a gente tem cada vez mais a necessidade de falar a língua das pessoas e dizer o que de fato nós temos para oferecer. Então, é um slogan muito feliz, né? Um slogan que me deixa muito, muito à vontade de chegar e se apresentar como instituição. Muito bacana. Chico, como é que você hoje assim observa o crescimento da universidade? A universidade está comemorando também esse ano os 15 anos da retomada da pós-graduação e hoje vive uma fase de consolidação dos cursos. Como é que o senhor vê esse período? O senhor acompanhou de perto todo esse crescimento? É um crescimento, Bruno, muito esperado, né? Qualquer universidade, para ela se manter de pé, ela precisa de um ensino forte, uma pesquisa forte, uma extensão forte. A gente não pode fugir disso. Então, a expansão e o fortalecimento da pós-graduação faz parte desse fortalecimento, né? Obviamente que a gente quer muito mais. A gente precisa fortalecer os cursos que nós temos em termos de graduação, mas a gente também precisa diversificar o leque de opções. A gente é muito forte na licenciatura, mas uma universidade também precisa ser forte em outras áreas, então, obviamente, que isso é um processo, né? Nós precisamos consolidar áreas que já existem, mas nós precisamos também expandir o ensino. A pós-graduação, ela está num caminho muito bom, né? Cada vez mais sendo fortalecida. E aí, é tudo ligado, eu sei que é um pouco repetitivo, mas assim, a autonomia traz para a gente é como se tirassem a instituição dos aparelhos respiratórios. A gente começa a respirar com o nosso próprio pulmão. Isso motiva, inclusive, os nossos servidores docentes e técnicos a trabalharem
de uma forma mais focada e entendendo que estão sendo devidamente compensados por aquilo que estão fazendo. E isso vai surtir uma diferença, né, positiva na instituição daqui a alguns anos, né, 5, 10 anos, assim, fenomenal. Né? A pesquisa, em particular, é algo que a gente precisa entender que ela é silenciosa, ela é demorada, né, mas ela é necessária, extremamente necessária. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu. Ele fez: Chico, esse negócio de pesquisa dentro da universidade, eu não consigo entender direito isso. E ele estava com um copo d'água. E aí eu disse: olha, para você ter uma ideia, você só consegue tomar água nesse copo hoje porque alguém, algum dia, fez uma pesquisa que conseguiu chegar nesse material para moldar esse copo que você tem hoje. Você consegue hoje pegar um celular e dar um zoom porque alguém, dentro de uma universidade, em algum momento, fez um estudo, definiu um algoritmo, e obviamente que as empresas patenteiam. Então, a universidade precisa se estabelecer nesse percurso, e a pesquisa faz muito isso, né? Na verdade faz isso, se fortalecer nesse percurso de gerar conhecimento. Porque se não fosse a pesquisa, nós provavelmente não teríamos smartphones, pegando o exemplo que eu já dei. A gente ainda estava lá no discado. Então, é demorado, mas se não acontecer, em 10 anos você começa a sentir o efeito. Talvez, a pesquisa nas universidades parou. O ano seguinte está ok, depois está ok. Daqui a 5, 6, 7 anos, você vai começar a entender que é como se tivesse parado no tempo. Parado no tempo por quê? Porque o que faz a coisa acontecer e a inovação acontecer, a novidade chegar, é um trabalho de pesquisa. E é um trabalho muito demorado, muito solitário, né, dependendo do tipo de pesquisa que você faz. E muitas vezes, você conduz uma pesquisa para, ao final de 5 anos, chegar à conclusão de que o que eu achava que era verdade não é. Aí você diz: você perdeu tempo, 5 anos não gerou nada. Não, eu não perdi tempo. Eu estou dizendo para aqueles que virão que não vá por aqui. Não perca seu tempo, porque a pesquisa é isso, você vai construindo e preenchendo lacunas. Porque é tentativa e erro. Tentativa e erro. Então você vai chegar e vai dizer: Bruno vem fazendo uma pesquisa na linha que eu estou. Ele vai chegar, aí Bruno vai entender: não, Chico foi por aqui, ele já provou que não é viável, então eu não vou mais investir esforço nisso aqui. Então eu vou por outro caminho. Então, é um ambiente extremamente necessário para o desenvolvimento do país, da região como um todo. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer, a gente precisa abrir o leque, né, de cursos de pós-graduação, a gente precisa fortalecer as nossas pesquisas e mais. A universidade, para ela ser forte de fato, ela tem que trabalhar usando esse poder de gerar conhecimento e resolver problemas, focado nos problemas da sociedade. Que é uma coisa que eu digo muito. A gente precisa chegar e dizer: a universidade resolveu o problema A, B, C. Nós já fazemos isso em certa medida. Eu digo isso direto. Mas a população precisa entender, precisa saber. Porque muitas vezes você está lá consumindo um medicamento, né, e você não sabe que aquele medicamento ele foi gerado a partir de um estudo, de pesquisa, né, que tem lá 10 anos aí na espera para ser disponibilizado para a população. E no momento que as pessoas entendem de fato qual é esse poder e desassocia, a universidade não é só ensino, que na verdade, quando eu digo não é só, não significa que não é importante, é super importante. Mas existe uma outra linha que é a pesquisa, uma outra linha que é a extensão, que é extremamente necessária e acontece muitas vezes e as pessoas não sabem que estão consumindo aquilo a partir da universidade, né? E isso é extremamente necessário, a partir da nossa expansão, também essa capacidade de diálogo com as pessoas. Eu digo muito que a UERN ela é um poço de soluções para vários tipos de problemas, né, dentro da sociedade, e o professor Chico está confirmando isso aqui, de certa forma, porque a gente tem visto isso, né, a pesquisa, o ensino e a extensão na UERN. E como é que está a extensão da UERN nessa gestão, né, do olhar que vocês tinham, né, com outros tipos de gestão e agora sendo gestão? A UERN ela tem um diferencial para mim, porque a extensão dentro da universidade, primeiro que as pessoas têm dificuldade de entender o que é extensão, né? É um nome que às vezes não ajuda, mas a extensão está exatamente associada ao fato da universidade, digamos assim, usando a palavra extensão, se estender até chegar àquelas pessoas que não passaram, por exemplo, por um processo de SISU e que não são alunos regularmente matriculados. Então, a gente chega àquelas pessoas que realmente necessita de acesso ou de ações
né, a partir da universidade. Então, a gente estende o nosso braço até essas pessoas. Então, nesse sentido, a extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para mim, é um diferencial entre as universidades que eu conheço. A extensão, com base na minha experiência, ela está muito, como é que eu posso dizer, transversal a vários projetos de pesquisa, a vários projetos de ensino. E a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para além de ter essa transversalidade que é comum aos projetos de extensão, ela tem estruturas próprias de extensão. Ela vai até a comunidade. Por exemplo, se a gente for em Natal, a gente tem ali um complexo cultural dedicado à extensão, porque o campus hoje de Natal ele tem 2 prédios, um prédio de ensino e pesquisa e o outro dedicado à extensão. Eu não conheço nenhuma universidade do Brasil que tenha um prédio, um espaço, né, uma construção, um espaço físico dedicado a receber a comunidade, né, e desenvolver ali ações e projetos em prol dessa comunidade. Né? Então, assim, só por aí você já vê o quão a gente leva a extensão a sério. Né? E a UERN tem esse viés muito forte, até mesmo pela história da instituição, que começou no interior. Né? Começou muito com o papel de fazer essa mudança de imediato para as pessoas. Então, em termos de extensão, eu não tenho receio de dizer. Nós somos a universidade que temos os melhores e maiores projetos de extensão no Rio Grande do Norte. E a universidade em Natal, além de tudo, ela está na Zona Norte, que ela levou o ensino superior público e gratuito para a Zona Norte. Como é essa experiência do campus lá de Natal na Zona Norte? Com essa relação com a comunidade? A história de Natal, a história da UERN em Natal, né? Quando eu, em 2005, assumi a UERN, na época, eu acho que não tinha GPS, pelo menos meu carro não tinha. Uhum. Eu saí procurando a UERN, eu cheguei ainda num prédio muito tímido, né? Assim, uma estrutura bem inferior à que a gente hoje tem em Natal, né? E comecei a me apropriar, inclusive, das pessoas e dos problemas e das demandas que existem ali na região. Eu gosto muito de andar, de ouvir as pessoas que estão ali, né? E aí a gente teve um movimento em Natal que foi, sai da Zona Norte, vai para a Zona Sul, enquanto o prédio novo não estava disponível. E eu lhe digo, Bruno, esse período que foi passado na Zona Sul foi algo que, para mim, exigiu assim, um sacrifício enorme. Por quê? Porque o lugar da UERN em Natal sempre foi, no meu entendimento e no entendimento de todos que fazem a instituição, lá em Natal, a Zona Norte. Então, foi um encontro muito feliz. Né? A Zona Norte, se você for levar em consideração, em termos populacionais, ela é maior do que Mossoró. É maior do que Mossoró. Então, assim, você tem, inclusive, uma zona que é engraçado como a cidade foi construída. Por exemplo, se você está na Zona Norte e quer ir para a Zona Sul, você pega um ônibus. Mas se você está na Zona Norte e quer ir para algum lugar dentro da Zona Norte, em geral, foi 2, 3. E isso me angustiava de um jeito, porque os nossos estudantes diziam, para o UFRN ou para qualquer outra instituição da Zona Sul, eu moro na Zona Norte, eu pego um ônibus, Chico. E aqui na Zona Norte eu pego 2, 3. E aí eu me debrucei para entender o processo, até histórico, porque a Zona Norte ela começa a se estruturar sem serviços, e tudo era resolvido na Zona Sul. O hospital era na Zona Sul. Então, houve uma preocupação muito grande de estruturar, por exemplo, linhas de transportes da Zona Norte para a Zona Sul. E a Zona Norte, propriamente dita, cresceu muito, mas não houve estruturação, não teve nenhuma estrutura lá dentro. Tanto que a nossa universidade, né, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é a primeira universidade que chega lá de ensino público com um papel, tem cumprido esse papel de mudar a realidade das pessoas que estão naquele entorno. A discriminação, a cultura de discriminar a Zona Norte que existe na sociedade de Natal, que é muito grande. Existe. A Zona Norte é uma região muito discriminada, né? As pessoas, de fato... Eu acredito que até os próprios moradores da Zona Norte têm um certo preconceito com a região que mora. Pelo menos eu, com base nas minhas andanças em conversas, eu sinto isso. Mas tem muito a ver com o processo histórico, né? De você associar a Zona Norte a um lugar que no meu... Hoje, se você me perguntasse, por exemplo, voltando para Natal, eu moraria na Zona Norte. Está perto da UERN, é um lugar muito bom de morar, né? Uma estrutura que está se formando ao seu redor de acesso,
principalmente com a liberação agora, acho que vão construir mais uma ponte, não sei. Está se Mas discutindo. está se discutindo a construção de mais uma ponte. Então, é um lugar aconchegante de se E morar. que a UERN modificou muita coisa por lá, né? Modificou muita Hoje coisa. tem shopping. Tem um shopping, Tem um ainda shopping. tem uma carência, por exemplo, muito grande de uma rede hoteleira. Então, se você, por exemplo, a gente vai organizar um evento na UERN, se você convida um pesquisador, então, assim, qualquer hotel que Vai você ter que queira, ficar lá tem que ficar na naquele- Zona Sul. Na Zona Sul. É, porque a Zona Norte ainda tem essa carência. Mas eu acho que é um processo. É um processo que a universidade, inclusive, já contribui muito para essa mudança toda, né? Então, é só alegria. A entrega do prédio, então, trouxe um novo ânimo para todo mundo. Então, a Zona Norte de Natal, ela se instalou e está bem colocada. As visitas lá têm sido bem animadoras. A visita... claro, tem muita coisa ainda para ajustar, que é natural do processo de evolução, mas, sim, é uma estrutura que faz a diferença ali na Zona Norte da cidade. Pois é, a gente está conversando aqui com Chico Dantas, ele que é o vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, essa grande e transformadora universidade, não só para as pessoas de Mossoró, porque muitas pessoas ainda acham que a UERN é de Mossoró, é também de Mossoró, porque Mossoró está no interior do Rio Grande do Norte, mas é com certeza de todo o estado. E, Chico, nessas suas andanças, né, que você costuma dizer, que aí você começou a conhecer as outras faces da UERN, né, que foram os outros campi, como foi, né, ver essas outras realidades? Acho que assim, uma coisa que tem muito interessante na UERN é em cada canto que ela está, em cada localidade que ela está, ela representa muito bem a realidade daquele entorno, né? Então, no início, eu tenho uma questão com padronização, né? Eu acho que você já... O negócio tem que ser padronizado. Então, eu ainda penso, a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas, assim, a UERN, ela precisa ter, fisicamente falando, a mesma cara em todas as cidades. Pelo menos, assim, de fachada, né? Mas, e aí eu ficava visualizando, sonhando a fachada lá em Patu, como é que ficaria a frente da UERN lá em Açu, e etc e tal. E inclusive, eu tenho alguns desenhos. Eu costumava desenhar, eu não investi, mas eu começava a desenhar as fachadas dos campi da UERN. E para mim era o seguinte, você chegar em qualquer lugar, quando você encontrar a fachada, você vê a UERN, independente de você saber o que tem ali ou não. Hoje eu entendo, sim, a gente tem que ter uma estrutura comum de identificação, mas cada prédio tem uma essência tão local que a gente, de alguma maneira, tem que tentar preservar, né? Mas eu vejo todos os campi evoluírem de uma forma boa, né? Eu acho que cada um dentro da sua velocidade, cada um com as suas especificidades. A gente tem, obviamente, por ser uma universidade espalhada em todo o estado, inclusive dificuldades tecnológicas de manter o mesmo alinhamento. Então, por exemplo, eu consigo em Natal, em Mossoró, garantir uma estrutura tecnológica para ter um bom acesso de internet, por exemplo. Mas se eu for, por exemplo, para Patu, eu já tenho, muito provavelmente, uma dificuldade maior. Então, a gente precisa equacionar essas diferenças, né? E isso está muito... Por isso que eu falo de velocidades diferentes. Às vezes, uma coisa acontece de uma forma mais veloz em um local do que o outro. Mas por quê? Porque a infraestrutura já instalada nos permite isso. Mas não significa que a gente não vai trabalhar para alinhar isso e deixar todo mundo no mesmo patamar. Mas os campi têm evoluído de uma forma muito, muito rápida e isso nos deixa muito felizes. E eu acho que também, a comunidade da universidade, ela tem ganhado uma maturidade, né, e uma sensação de pertencimento cada vez maior. E eu ainda atribuo muito isso ao marco, né, da autonomia financeira, que mudou muito a realidade da instituição. E assim, sabe, Aline, a gente precisa trabalhar de várias formas. Eu olho para mim, obviamente que eu estou olhando pela minha experiência. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo trabalhar em casa. Eu já trabalhei muito tempo em casa. Mas eu tinha um problema sério. Qual era? Eu não conseguia mais associar a minha casa a um ambiente de relaxamento. Então, por exemplo, chegou uma época que meu quarto, eu estava com um computador na cama, era cheio de papel, e aí isso me deixava muito angustiado. Por quê? Eu chegava em casa, era trabalho, vinha para o trabalho, era trabalho, e aí eu tive uma experiência no meu doutorado de passar um tempo fora. Passei 1 ano e 2 meses na Inglaterra, e esse período que eu passei fora, John, que era o meu orientador lá na Inglaterra, ele tinha um dia a dia muito organizado e muito regrado.
E a gente começou a conversar muito, e eu devo sair, obviamente que se ele estiver escutando, ele não vai me entender, mas, de qualquer forma, a gente tinha um diálogo muito positivo, e ele dizia, Chico, você tem que dividir as coisas. A sua casa, fique aqui até a hora que você quiser, mas não leve nada para casa. Eu incorporei isso no meu dia a dia. Então, hoje, aí voltando ao UERN, né? Então, hoje, por exemplo, se eu tiver algo para fazer, eu fico na instituição até 10, 11 horas. Mas quando eu chego em casa, eu chego em casa. É minha saúde mental. Né? Então, quando eu chego em casa, eu assisto TV. Claro, eu posso ler um e-mail aqui, acolá, mas eu leio algum livro, eu faço alguma coisa que, de fato, me relaxe. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Quando a gente pensa na expansão da universidade, quando a gente pensa nessa sensação de pertencimento, a gente tem que dar condição da permanência, em termos de infraestrutura, de todo o corpo de servidores, uma estrutura confortável, de todos os discentes. Né? Os discentes, eles precisam ter uma estrutura, e nós vamos ter, cada vez mais ampla e confortável para eles viverem a universidade. Acho que, assim, os meus principais insights no que diz respeito à formação, eu tive dentro da estrutura da universidade, porque eu chegava de manhã e ficava até à noite. Eu, como professor, pelo menos aquelas pessoas que têm esse meu estilo de não levar nada para casa, precisam de um ambiente ali que você possa chegar, né, e trabalhar, principalmente se você estiver voltado, por exemplo, para a pesquisa. O trabalho de pesquisa, como eu lhe disse, ele é muitas vezes, ele tem uma velocidade muito lenta, porque demanda investigação, muito solitário muitas vezes. Você precisa ter um ambiente aconchegante, um ambiente confortável, porque você fica ali fazendo teste, fazendo experimento, por aqui não deu, vou ter que começar do zero. E aquilo ali, você precisa, para realizar aquilo ali de uma forma, digamos assim, esperada, e chegar no resultado esperado, ter a estrutura, ter o ambiente necessário. Por isso que eu digo que tem muito a se fazer, tem muito alinhamento a ser feito. E isso tudo está no horizonte. Está no horizonte, e eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir, a gente vai ter uma UERN cada vez mais forte, uma UERN cada vez mais confortável para que a gente consiga chegar nesse patamar de excelência em termos de estrutura que a gente tanto necessita. Eu e a professora Cecília estamos dedicados a isso. A gente chega bem cedinho aqui. Né? Eu achava que eu chegava cedo, mas Cecília tem dia que chega mais cedo que eu. Porque eu sou um cara diurno, então eu durmo muito cedo, não vou dizer muito cedo, mas assim, 9h30, 10 horas, eu já estou ali procurando um lugar para deitar, porque eu já começo a ficar sonolento. E acordo também muito cedo. Né? 5 horas eu já estou de pé. Mas, assim, eu chegava na universidade muito cedo. Chego, 7 horas eu estou por aqui, 7h15, mas a professora Cecília ainda consegue chegar primeiro que eu. Acho que tem dia que ela chega de 6h30, não sei como é que ela consegue. Depois de correr 6 quilômetros, né? Mas consegue. A gente estava comentando exatamente isso aqui com ela no outro programa. E dizendo também, né, eu faço a fala de Bruno também, no sentido de que a gente está aqui há 20 anos, como aluno, como servidor, né, se mistura muito essas datas, esses momentos, e aí a gente vê que realmente a UERN evoluiu muito, né, se transformou muito, e hoje tem uma qualidade muito melhor, não só para os servidores, mas para os alunos também, e, claro, obviamente, para os professores. E isso é muito bacana, né, não, Bruno Barreto? Sim. Barreto tem visto isso, até porque Bruno veio de Natal, né? Então, ele lá ainda teve a experiência na UFRN. Na UFRN, né? Que é outro mundo, outro tipo de instituição. E a UERN, quando ele chegou aqui, principalmente a gente que é da primeira turma de comunicação... Pois é, eu trouxe uma vivência da UFRN, que a gente está até brincando no programa com Cecília. Antes da entrevista que a gente foi gravar com Cecília, ela estava brincando com a Aline, que eu trouxe uma vivência da UFRN, que é assistir aula meio largadão, aí a Aline ficava implicando comigo. Tem que vir arrumadinho. Que eu tinha que vir arrumadinho, aí eu ia assistir aula de bermuda, de chinelo, que era uma cultura meio lá da UFRN na época, né? Isso há 20 anos. Aí que eu vou chegar na próxima pergunta, que eu já estava engatilhado para te fazer. Como é que foi a experiência desse doutorado na Inglaterra? Foi boa. Na verdade, eu sempre... E assim, você vê como a gente vai se adaptando. Qual foi a universidade? Universidade de Lancaster. Lancaster, né? Assim, a gente vai se adaptando e eu sempre... Eu acho que a gente já teve algumas conversas no passado. Eu pelo menos acho que não sou uma pessoa que me convence fácil, mas quando eu me convenço, eu mudo fácil, né? Assim, ok... Então, mas eu preciso ser convencido, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu meio teimoso. Sou teimoso. Aí, assim, eu sempre, por exemplo, quis fazer doutorado totalmente fora do Brasil. Era algo que eu não faço doutorado no Brasil, porque eu queria ter uma experiência fora. Né? E aquilo era já definido. Então, eu, inclusive,
tem uma questão que eu lembrei agora, quando eu terminei meu mestrado, tinha algumas propostas de doutorado no Brasil e eu não quis nenhuma. Disse, não quero. Não quero, não quero, não quero. E tinha uma na Austrália. Tô querendo esse doutorado. Não, mas assim, e era um sufoco, porque eu não tinha nada certo lá fora, mas eu não queria iniciar no Brasil. Tava focado. Né? Aí teve um doutorado na Austrália, que eu estava passando por um processo seletivo, e aí fui selecionado. O doutorado, eu lembro como se fosse hoje, ele começava em outubro daquele ano, né? O semestre lá começa já mais para o fim do ano, e era dentro de um projeto, e mais ou menos no meio do ano eu tive uma notícia triste de saúde da minha mãe, que precisava ter uma atenção maior minha, e em Natal só tinha eu e minha irmã, e minha mãe tinha que vir para Natal para um tratamento, e eu não conseguia sair naquele momento. E aí o coração apertou, mas aí eu entrei em contato com o pessoal lá da Austrália, expliquei a situação, eles entenderam, mas disse que infelizmente não tinha como segurar a minha vaga. E aí eu perdi essa não vou dizer que perdi, não consegui nesse momento. Priorizei e de forma acertada. Sim. Né? Assim, vivi um tempo delicioso e necessário com minha mãe. E aí quando eu passo acho que foram 3 anos e meio, eu volto, eu lembro que uma professora minha da graduação me convidou num domingo, ela me ligou. Chico, eu vou fiscalizar um processo seletivo, eu queria que você viesse fiscalizar comigo. Eu disse, caramba, depois de tanto tempo, meu domingo, fiscalizar um processo seletivo. Aí, mas vou. Né? Aí cheguei lá, ela fez, não, Chico, é porque eu não cruzava mais com você em lugar nenhum. E aí, eu preciso falar com você. Eu tenho um doutorado para você em Lancaster. Em Lancaster, assim, do nada, sabe? Fazia uns 3 anos e meio que a gente não se encontrava. Para fiscalizar o processo seletivo. Aí disse, vim aqui num domingo, era um pós-comp, que é um processo seletivo para você entrar na pós-graduação da universidade, na pós-graduação de computação. Chico, eu quero que você fiscalize o pós-comp comigo. Eu disse, caramba, lá vou eu para um pós-comp. Mas fui, porque é uma pessoa muito querida e minha madrinha acadêmica. E cheguei lá, ela começou a conversar, Chico, há quanto tempo, não sei o quê, eu pensei até que não ia lhe localizar, eu tenho um doutorado para você em Lancaster. Vou lhe dar. Aí eu disse, claro, teria que começar todo um processo, mas eu já tinha um orientador lá. Eu digo, você está falando sério? Tá, mas você vai ter que mudar de área, porque, assim, se você tiver interesse em trabalhar nessa outra área, porque a área que eu estou trabalhando lá é outra, eu disse, vamos tentar. E a gente começa à distância, usando o Skype naquela época, né? A gente trabalha com um orientador, mas era um brasileiro que estava na Inglaterra, era professor lá na Inglaterra já há algum tempo, e a gente começa a trabalhar e geramos alguns produtos. E, de fato, deu certo o nosso trabalho, e digo, vamos fazer um projeto para o doutorado aí em Lancaster. E assim fizemos, só que não foi aprovado pelas agências brasileiras. Eu não tinha bolsa lá, precisava da bolsa da cápsula do CNPq, e não foi. Mas aí foi bom não ter sido aprovado, porque o professor, inclusive, Alessandro, se ele estiver escutando ou vier escutar a gente, um abraço, eu devo muito a ele. Alessandro volta de Lancaster, me mandou uma mensagem e diz, Chico, é o seguinte, se você quiser continuar com esse seu projeto para Lancaster, eu lhe deixo na mão de outro pesquisador, mas eu vou voltar para o Brasil. Já faz algum tempo que eu estou morando fora e eu quero voltar para o Brasil. E aí, eu disse, não, vamos tentar então no Brasil. Aí eu faço um doutorado sanduíche, né, parte no Brasil, que foi na PUC do Rio, com o Alessandro, e aí vou para Lancaster, que era a universidade, inclusive, que ele estava lá, e foi uma experiência maravilhosa. Em termos de pesquisa, de amadurecimento como pesquisador, de outras realidades. Assim, você, para ser um bom profissional, no meu entendimento, né, assim, você precisa, para ser um bom pesquisador, para pensar a universidade de uma forma inovadora, você precisa ter outras vivências. Você precisa sair daquele seu mundo, né? E essa ida para Lancaster me proporcionou isso. Né? Então, eu evoluí como pessoa, evoluí academicamente, a minha rede de contatos aumentou, né? O doutorado na PUC foi muito intenso e eu devo isso ao Alessandro. Né? A gente trabalhava muito, muito mesmo. Então, para além de Lancaster, a gente construiu uma rede de contatos com outros países, por exemplo, Alemanha e Estados Unidos. São pessoas que eu mantenho contato até hoje. Então, essa rede de apoio é muito importante, inclusive para o meu retorno à vida acadêmica, como pesquisador, que eu tenho certeza que vai acontecer em algum momento. Então, foi uma experiência muito boa, sabe, Bruno? Foi uma experiência boa. E eu hoje entendo que foi melhor não ter sido totalmente lá fora. Porque algo que eu aprendi durante o meu doutorado, que o fato de eu ter passado uma temporada no Brasil, na PUC, que inclusive é o melhor programa a PUC do Rio, e ela tem o melhor programa de computação, de pós-graduação do país, ela é CAP7, que é a maior nota em pós-graduação.
E aí eu passei uma temporada lá, mas que foi extremamente também importante para eu manter o meu vínculo com a comunidade brasileira de computação. Então, assim, eu acho que se eu tivesse passado o tempo todo lá fora de 4 anos, eu teria que ter um retorno e um tempo ainda de conexão com a comunidade de uma forma geral. Então, eu consegui fazer as duas coisas. Isso, para mim, foi fundamental. Né? Eu já participei, inclusive, da diretoria da Sociedade Brasileira de Computação, que é uma eleição nacional. Né? Tive o prazer de integrar a diretoria. Isso tem muito a ver com a construção de todo esse processo que aconteceu no doutorado. Né? E, para além de tudo, teve o idioma que foi lapidado ali. Né? Eu passei alguns perrengues quando eu cheguei lá, mas, assim, foi lapidado e a gente conseguiu, graças a Deus, hoje. Porque na computação tem uma característica, principalmente quem trabalha com pesquisa, escrevendo artigos. Se a gente olha para o modelo brasileiro, que exige pontuação, né, a CAPES vai pontuar se você escrever em artigo, em congresso tal. Se você mandar para o congresso A, ela não pontua, mas se você mandar para o B, ela tem uma pontuação melhor. Esse B é inglês. Então, a gente começa naturalmente na área, se você quer ter, de fato, uma produção qualificada que outras pessoas vão consumir, você tem que escrever em inglês. Né? Então, assim, para mim foi um divisor também de águas nesse sentido, porque ele permite que você se integre à comunidade, inclusive, internacional. Então, assim, tudo que eu produzi, tudo que eu produzo até hoje, academicamente falando, eu já faço em inglês, se eu quiser fazer uma publicação, porque eu sei que aquilo ali vai ser consumido por uma comunidade que trabalha esse idioma. E se não fosse essa experiência lá fora, eu tinha uma barreira muito grande, sabe? Eu tinha uma barreira, inclusive, de popularizar os achados que eu tenho ou que eu faço durante o meu dia a dia de pesquisa, né? Então, fez a diferença. Fez o Chico que eu sou hoje. Pois é, Chico. E tem essa questão, que aí a gente já vem para a parte mais humana do Chico, que você, sendo essa pessoa dinâmica, sendo professor geralmente já é referência naturalmente para muitas pessoas. Quem é que você conhece que olhou para você e disse: me inspirei em você para fazer o que faço hoje, me inspirei em você para ser quem sou hoje? Academicamente, eu tenho 2 inspirações, E né? pessoalmente também, viu, se tiver. Academicamente e também pessoalmente, porque são pessoas assim que me transmitiram valores que eu vou levar para o resto da minha vida. A professora Thais Batista, que inclusive foi a professora que me chamou para fiscalizar o processo, né, lá seletivo com ela. E o meu orientador, Alessandro, que é um grande amigo, até hoje a gente mantém contato. Mas, assim, no dia a dia, eu tive a sorte de ter pais muito sábios, né? O meu pai e minha mãe, eles não tiveram acesso à escola, né? Não eram pessoas estudadas, mas papai, ele tinha uma visão e me transmitiu valores e preocupação e respeito com as pessoas, que eu acho que isso faz a diferença até hoje. Então, lá no início da fala, quando eu digo, eu tenho um compromisso de olhar para aquelas pessoas que não puderam ou não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Então, é isso que me move, sabe? É isso que me move. Então, assim, por exemplo, não sei, você vai... A gente tem hoje, por exemplo, eu estou com uma dor de dente, eu vou no dentista, o dentista arranca o dente. Né? O usuário comum, a pessoa que não tem acesso à informação, ela se conforma e diz: tá ok, minha dor passou. Né? Resolvi o problema. Mas a gente tem um compromisso muito maior de olhar se aquilo foi bem feito, se não foi bem feito, se o serviço está disponível. Então, assim, essa preocupação com o outro, essa preocupação de olhar, principalmente para mudança na vida das pessoas, eu acho que eu trago comigo desde casa. Até mesmo no momento que eu comecei a caminhar, né? Aquela rodagem, como chama. Era uma rodagem todo dia para ir, todo dia para voltar. Né? Então, isso faz parte da vida e isso é o que me move, né? Eu tenho uma família muito unida, somos 9 irmãos, cada um dentro do seu mundo, mas, graças a Deus, todos muito unidos e é uma base muito forte. Eu viajei para caramba durante o meu tempo de doutorado, mas, assim, sempre olhando para onde eu vim, sem esquecer de onde eu vim, né? Eu tento manter isso sem esforço. É uma coisa natural para mim, sabe? E eu gosto disso. Um dia desse encontrar, falei: Chico, você tem um sotaque muito acentuado. Eu digo: mas com essa cabeça e esse pescoço, se eu não tivesse sotaque, não vai ter como a pessoa achar que a voz é minha. É natural, não combina, você tá entendendo? Esse sotaque tem que ter. Porque faz parte, porque senão não combina. Completo. Exatamente, ainda não combina. Rapaz, esse negócio fez eu me lembrar. Eu estava no Maracanã esse ano com meu filho, vendo o jogo do Fluminense, e nós somos Vasco, né?
E a gente tava lá só pra conhecer o Maracanã mesmo. E saiu o gol do Fluminense, a gente não comemorou. Aí o torcedor do Fluminense olhou e fez: vocês não são flusão, não, né? Não, a gente é turista, a gente tá só vendo o jogo. Aí ele fez. Era Fluminense Internacional, ele fez. Mas vocês têm cara de gaúcho. Eu disse, mas olha o sotaque. Aí eu disse, não, a gente não é gaúcho, não. Eu disse, só vou acreditar por causa do sotaque. O sotaque salvou a gente. Eu tava no Rio uma vez, a gente tava com uns colegas na praia, aí vinha uma pessoa, né? Aí gritou. Conterrâneo, comigo, né? Conterrâneo, eu preciso falar com você. Você é de onde? Aí eu disse, não, comecei a tentar brincar. Eu disse, não, eu sou carioca. Sou carioca aqui da... Você, carioca? Com esse sotaque, essa cabeça? Não é possível que você seja carioca. Aí eu disse, sou carioca sim. Ele fez, não, você não é carioca não. Você é lá da minha terra, cearense. Aí eu disse, não, eu não sou cearense, sou carioca. E ele ficava, não é. Aí eu disse, rapaz, eu não sou da sua geração não, eu sou bem mais novo. Ele fez, tem uma coisa, se você for mais novo do que eu vou dizer uma coisa, está acabado. A roça deve ter acabado contigo, porque assim você está destruído. Mas a gente brinca. Mas é de fato, é algo que tá na imagem. Essa de cearense também, eu fui numa cervejaria e o cara perguntou se eu era cearense. Eu disse, não sou cearense não, eu sou potiguar. Agora, a gente lá no Rio Grande do Norte, a gente acha o sotaque do cearense parecido com o de vocês. Aí ele disse, não é não, eu disse, é sim. É parecido com o de vocês. É verdade. Entrando nessa questão mais divertida, Chico, a gente sabe que o nome Francisco remete aí a várias coisas e Chico é uma delas. Chico, lhe traz alguma lembrança do Auto da Compadecida? O Auto da Compadecida. Vem aí o 2, né? Tô ansioso aí pelo filme. Mas, assim, o nome Chico é interessante, né? Porque, assim, lá em casa, todos os meus irmãos começam com a letra A, o nome. Todas as mulheres começam com a letra M. Só que eu nasci logo depois que meu avô faleceu, que era Francisco. Então, você tem lá Hamilton, Adailton, aí tem Francisco. Né? Então, assim, Você é o diferentão. É o diferentão. E aí me chamam de Neto, por exemplo, lá em casa. Se você chegar e perguntar pro Chico, certamente eles vão ter dificuldade de associar o nome Francisco. Só é Neto. O nome Neto, exato. É Neto. Mas o nome Chico foi assim, quando eu comecei a estudar e frequentar o ambiente escolar, todo mundo começou logo a me chamar de Chico. Hoje, se você chegar para mim e disser Francisco, eu tenho dificuldade de responder no primeiro momento. Né? Se disser Francisco, geralmente eu não olho. O Chico é algo tão comum. Até pela parte mesmo mais formal, né? Isso, dos eventos isso. e tudo, é Chico Dantas. Chico Dantas. Eu prefiro. Claro que tem alguns... Eu prefiro, mas também não vou brigar por isso, né? Sim, assim, às vezes as pessoas... Não, professor, não vamos usar Chico, não, tem que usar Francisco. Eu digo, não, tudo bem, tranquilo. Por causa da formalidade. Por causa da formalidade. Mas, de fato, é um nome que Eu até demorei hoje... um tempo para lhe chamar de Chico por causa da formalidade. Não, mas é algo que, de fato, eu gosto mesmo de ser chamado de Chico. No começo eu tive uma certa dificuldade, mas agora é tranquilo. Eu até já pensei em tentar inserir no meu nome. Mas, Ave Maria, minha irmã... Minha família é o nome de vovô, você quer botar Francisco Chico aí no meio ou tirar o... Aí eu desisti, deixei de lado, para não ter confusão. Mas, assim, é algo que, de fato, eu gosto muito de ser chamado de Chico. Muito bem. A gente está pertinho do fim, Já está... nos finais. Já estamos quase nos finalmente. Chico, sua formação foi aonde? A minha formação, eu estudei... naquela época era ensino fundamental, né? Hoje mudou. Fundamental foi em Serra Negra, finalzinho do ensino médio eu fui para Caicó, morei muito tempo em Caicó ainda, né? E depois fui para Natal e fiz faculdade de Ciência da Computação na UFRN. Né? Aí fiz faculdade de computação na UFRN, o mestrado também já fui lá, né? Consegui logo uma bolsa, já fiquei no mestrado. Aí dei uma pausa para dar assistência à minha mãe, e aí veio o concurso da UERN, terminei o mestrado em 2004, aí entrei num período de assistência à minha mãe, em 2005 eu entrei na UERN, e aí fiquei 3 anos esperando o estágio probatório passar. Para fazer o doutorado. Aí entrei no doutorado fui para o Rio, fiquei no Rio... O doutorado todo foram 4 anos, fiquei 2 anos e os 2 primeiros anos no Rio, aí fui para a Inglaterra. Feio, né? Aí fui para a Inglaterra, voltei, aí defendi minha tese no Rio, aí volto para Natal e começo a... Você rodou o Rio Grande do Norte. Eu rodei bem. E o mundo? Eu conheci bastante... Assim, a vida acadêmica, principalmente a parte de pesquisa, se você tiver, de fato, esse viés de produção, ela lhe proporciona
um deslocamento para você conhecer outras universidades e outros grupos extremamente importante. Então, para você ter uma ideia, no meu doutorado, eu conheci 19 países. Né? 19 países, e significa, obviamente, dizer, apresentar trabalho em 19 países, financiado, obviamente, pelas nossas agências, né? de fomento e etc. Então, assim, foi uma experiência extremamente rica. Aí eu volto para a universidade, para o campus de Natal, né? E começo ali a dar o meu retorno em termos de contribuição de tudo aquilo que foi me dado, né? Porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo à educação pública, né? Eu nunca tive dinheiro para me bancar. E eu fiz todo esse percurso custeado pelo governo brasileiro. E por isso que eu tenho um compromisso muito grande de devolver, em termos de contribuição e de conhecimento, tudo aquilo que foi me dado, né? Então, assim, hoje as pessoas falam, até dizem, você não tem vontade de ficar lá fora e trabalhar lá fora. Não, o meu lugar é aqui. Eu devo isso ao Brasil, né? Eu devo isso a todos os programas, a tudo que foi me dado para eu chegar onde eu estou. Então, por isso que tu se emociona tanto quando tá presidindo colação de Cara, grau? eu sou chorão. Papai era chorão. Eu também sou muito chorão, né? Mas, de fato, eu sou muito imagético, né? Então, assim, algumas cenas... Do nada eu estou falando aqui com vocês e se a nossa conversa ela tomar um caminho que me remeta a alguma fotografia do passado, aquilo mexe comigo instantaneamente, né? Eu estava perguntando, inclusive, ao Will, como é que a gente faz para ter um treinamento para não ficar chorando. Vocês, jornalistas, como é que vocês controlam a emoção? De repente, praticando. Eu já escrevi matéria chorando quando morreu um grande amigo meu, que eu fui dar notícia. Mas é difícil. Eu sou muito chorão. Eu sou muito chorão, sabe? E eu choro com tudo. Mas isso torna a pessoa mais humana. Né? Tem essa questão da empatia, tem a questão de se sensibilizar mesmo com cada momento ali. É porque a gente realmente tem que controlar muitas vezes, mas não é feio não, viu? Não é feio não. Chorar não é feio não. Chico, a conversa tá maravilhosa, mas o tempo já tá aqui no limite. Só deixar um minutinho aí para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Eu quero voltar. Né? Eu tenho absoluta certeza que o podcast vai ter uma vida longa, né? Então eu quero voltar e parabenizar por esse projeto, né? Eu e a professora Cecília estamos encantados com um projeto, é um canal acessível, flexível e diverso para você distribuir conhecimento, né? Então, parabéns, vida longa ao Wernicast e até a próxima, se Deus quiser, para a gente continuar batendo esse papo aqui e eu contando algumas outras passagens da minha história e da minha vida com a Wernic. Eu tenho algumas, né? Eu tenho algumas que a gente pode. Inclusive, teve uma época que na verdade, eu comecei num livrinho, tomar nota, né, para depois organizar e escrever. Só que eu preciso parar para organizar e escrever. Você vai escrever, faça suas memórias. Agradecer, a gente bateu um papo com o vice-reitor da UERN, Francisco Dantas, o Chico Dantas, que é como ele gosta de ser chamado. A gente agradece aqui a participação dele. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Pois é, não esqueça, viu? Compartilhe o nosso conteúdo para quem você quiser e deixe sua sugestão também para que a gente possa aí trazer outros conteúdos e outras pessoas, porque a UERN, olha, é um poço de muitas soluções e de muitos assuntos interessantes que a gente traz aqui no Wernicast para você. Até a próxima. Tchau.